Fala turma! Hoje, nesse vídeo, eu quero te falar sobre 3 fundos imobiliários que agora já em janeiro estão pagando um dividendo absurdo, extra até do que você estava imaginando. Se você já investe em fundos imobiliários, me conta aqui nos comentários quais são os fundos que você está comprando para receber mais dividendos e vamos ver se você bate com os que eu vou te falar aqui. Se você chegou aqui agora, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários e esse é o seu dividendo. Se você é um investidor que gosta de investir focado em dividendos, receber aquela dopamina ali de ver o dinheiro caindo na conta, receber aquela notificação de dividendo novo, esse é o canal feito para você. E aí eu vou te pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum dos próximos conteúdos que eu vou trazer aqui diretamente para você. Você que está vendo esse vídeo provavelmente gosta muito de investir com base em dividendos. O que você talvez não saiba é que todo janeiro costuma ser muito melhor para dividendos de fundos imobiliários e é isso que está acontecendo nesse janeiro de 2023. Veja só essa notícia que aparece aqui na tela e você vai começar a ver coisas desse tipo e realmente é verdade. Tem muito fundo imobiliário pagando dividendo extra. Mas por que isso acontece? Esse é o ponto que eu quero te explicar aqui para a gente começar esse vídeo. Você precisa lembrar que, por lei, todo fundo imobiliário ele precisa distribuir 95% do lucro do semestre para os seus cotistas, que são os investidores, assim como você, assim como eu. E aí o que é que acontece? Nesse último semestre aqui de 2022, muitos fundos imobiliários, principalmente de papel, eles começaram a fazer reservas de lucros. Ou seja, tinha lucro bom pra caramba lá no começo do ano, ele pegava uma parte daquele lucro e não distribuía, ia fazendo uma reservazinha para poder passar por meses mais difíceis, como foi o caso do segundo semestre de 2022, e usar aquela reserva para manter um dividendo mínimo sendo pago. Então, isso fez com que muitos fundos imobiliários ficassem com a reserva ali sobrando, que precisava ser distribuída no final do ano, e é por isso que em janeiro a gente costuma ver os dividendos maiores para fundos imobiliários, principalmente de papel. Mas não é só sobre os fundos imobiliários que a gente vai falar. Eu quero te falar um pouco também como é que funciona a estratégia por trás desses fundos para fazer com que a gente chegue num ranking dos 15 melhores fundos e mais baratos, mais pagando dividendos na Bolsa de Valores do Brasil. E é esse o foco que você tem que dar, na estratégia por trás da seleção. Porque senão você acaba pensando como o Maicon falou aqui, né? Isso tudo que vocês estão falando que vão comprar, eu vou acabar vendendo, porque depois de dias até semanas, isso aí acaba caindo sempre que vocês falam que vão comprar. Esse comentário veio lá do nosso canal do Clube do Valor, do qual eu também faço parte, e a gente precisa lembrar para vocês que a estratégia de fundos imobiliários, assim como todo ativo de renda variável, ela tem riscos. E pensar em dias, meses, semanas e até poucos anos, tudo pode acontecer com a cota do teu fundo imobiliário, para cima ou para baixo. Você tem que estar preparado para isso. Para que você pense como o Johnny, que veio e respondeu o Michael, falando que, poxa, será que não é porque o pessoal está pensando no longo prazo e está pouco preocupado com a variação da cota dos fundos imobiliários nas próximas semanas, nos próximos dias? É exatamente esse o nosso ponto. Então, tudo que você precisa fazer a partir daqui é entender que, no curto prazo, o mercado é totalmente aleatório, mas se você olha para a estratégia, se você tem uma forma de selecionar os melhores ativos da bolsa e pensa no longo prazo, a tua liberdade financeira para viver dos teus dividendos, ela vai chegar, mas com certeza absoluta. O primeiro fundo imobiliário que vai pagar dividendo extra em janeiro é o XPCI. XP Crédito Imobiliário, XPCI 11. Todas as vezes que a gente for falar de um ativo aqui, seja uma ação, seja um fundo imobiliário, seja de um dividendo específico, a gente vai falar o que é que está por trás do código. Então você já viu que o fundo é o XPCI 11. Mas o que é que está por trás desse código? Como é que realmente funciona esse ativo? Essa é a principal coisa que você precisa entender. Então o XPCI é um fundo imobiliário do tipo papel, muito focado em ativos de CRI, Crédito de Recebíveis Imobiliários, que é um título de renda fixa, mas que pode ser utilizado dentro de fundos imobiliários, que são ativos de renda variável. Quando a gente vai olhar ali para dentro da carteira do fundo, a gente vê que 90% do seu patrimônio está alocado em CRIs, como a gente falou, tem um restinho ali que está em caixa e em outros fundos imobiliários. E por trás desses CRIs existem ativos reais que tomaram esse crédito para poder remunerar o fundo imobiliário. E esses ativos são, em geral, do tipo comercial, em 46% da carteira do fundo, crédito corporativo e até residenciais ali em 24% da carteira de CRIs. Já se falando dos fundos imobiliários que também estão dentro da carteira do XPCI, a gente vê ali o XPML, o MCCI,
o GCRI e o BLMC, junto com um restinho ali de BTCR. Falando de indexadores, quais são os indexadores que estão por trás desse fundo? A gente vê que 70% da carteira do XPCI está atrelada à inflação IPCA e o restante, 29 alguma coisa por cento, está atrelada ao CDI. A gente vê uma diversificação aqui, né? Então, quando o CDI está um pouco mais alto, a carteira de 30% do fundo acaba remunerando muito mais os cotistas, e quando o IPCA está um pouco mais alto, essa parte remunera mais o cotista também. Se a gente for olhar o resultado do fundo nos últimos 12 meses, a gente vê ali uma queda de 12,7% na cota, muito levado pelo aumento dos juros aqui no Brasil, que impacta diretamente a cota dos fundos imobiliários. Mas se a gente considera o reinvestimento dos dividendos nessa cota, a gente vê a queda mais ou menos no 0 a 0 ali, caindo apenas 0,2% nos últimos 12 meses. E aqui está uma coisa muito importante que eu vou falar praticamente em todo o vídeo para vocês. Vejam a importância de vocês reinvestirem os dividendos que vocês recebem de todos os ativos, fundo imobiliário, ações ou qualquer outra coisa. Olha esse gráfico que está aqui na tela que mostra o retorno histórico desse fundo, do XPCI. O que a gente percebe é que se você não reinveste os dividendos, você fica naquela linha azul escura ali embaixo, que hoje estaria valendo algo em torno de R$ 83. Já quem reinvestiu todos os dividendos nesse período, você vê que o valor de hoje da pessoa está em torno ali de 130 ou 120 reais, dependendo se você considera o valor de mercado ou o valor da cota patrimonial. Então, resumo da ópera. Quem reinvestiu todos os dividendos nesse período ficou muito acima de outros benchmarks, como o próprio IFIX e o próprio CDI. Em relação à distribuição de dividendos desse fundo no último semestre, até no último ano, a gente vê aqui que ele teve uma queda desde julho de 2022 para frente, justamente por causa do momento de deflação que a gente viveu no país, ali no terceiro trimestre de 2022. A gente teve um período de inflação negativa no nosso país e isso impacta diretamente o rendimento dos fundos imobiliários de papel. Lembra que a gente falou que um dos indexadores lá do fundo era justamente o IPCA. Como o IPCA veio negativo, o rendimento do fundo acabou sofrendo aqui até novembro. Só que aí entra a história dos dividendos extras de janeiro e a gente vê que dentro do próprio relatório do fundo ele fala que existe uma reserva financeira de 6,5 milhões de reais, totalizando ali 75 centavos por cota, que uma parte disso ele está distribuindo agora em janeiro, fazendo o dividendo do fundo crescer 20% em relação ao seu último pagamento. E aí, beleza, por que é que o XPCI entra na nossa estratégia de investimentos em fundo imobiliário chamada S-Rank? Basicamente, a gente vê que ele tem uma mediana de dividend yield mensal ali em torno de 1,11% nos últimos 12 meses e ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,87, ou seja, esse fundo está sendo negociado com um desconto de 13% sobre os seus reais ativos que ele tem lá dentro. E esses dois argumentos fazem com que ele fique dentro dos 15 fundos imobiliários que eu busco comprar dentro da estratégia S-Rank. E aí, muito provavelmente você é novo aqui no canal, não está entendendo muito bem o que eu estou falando de estratégia de seleção de ativos, mas calma que você vai se acostumar, eu vou falar muito sobre isso aqui nos próximos vídeos. A nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários, ela passa alguns filtros no mercado de fundo imobiliário como um todo, para tirar alguns que a gente não quer nem olhar, como, por exemplo, fundos que não tenham liquidez suficiente para a gente conseguir negociar com segurança. A gente não quer nenhum fundo que seja muito recente no mercado. Nada com menos de 1 ano de histórico, a gente nunca vai olhar para isso. E a gente também não quer fundos imobiliários que sejam arriscados demais, como, por exemplo, fundos de desenvolvimento. Tirando esses fundos com os nossos filtros, a gente vai olhar para quais são os fundos que estão com a mediana de dividend yield mais altas nos últimos 12 meses e quais são os fundos que estão com preço sobre valor patrimonial mais baixos. Ou seja, desconto em relação à cota e altos dividendos sendo pagos. A gente busca ganhar dinheiro nas duas frentes, dividendos e desconto da cota. Depois de aplicar esses dois critérios, a gente chega na lista de 15 fundos imobiliários que eu vou estar sempre buscando comprar para minha carteira pessoal. E foi justamente com esses critérios que eu selecionei o fundo número 2 aqui do vídeo, que é o Habit 11, o fundo Habitat 2. Mais um fundo de papel aparecendo aqui, vocês devem perceber esse padrão. Normalmente um fundo de papel ele tem um dividendo mais alto do que um fundo de tijolo na comparação. Quando a gente vai olhar para dentro da carteira do fundo, a gente vê ali que ele tem mais de 93% da carteira alocada em CRIs, pouquinho mais de 4% em fundos imobiliários e o restante está em liquidez diária. Por trás desses CRIs, a gente tem ativos imobiliários das categorias de loteamento, de multipropriedades, de incorporações, alguns concentrados
e alguns outros em geral. Se falando de distribuição geográfica dos ativos desses CRIs, a gente vê que a maior concentração está em São Paulo e no Mato Grosso, mas tem uma pulverização ali espalhada pelo restante dos estados do Brasil. E aí, mais uma vez, agora a gente vai olhar para os indexadores que fazem o rendimento desse fundo ser corrigido. Nesse caso, a gente mais uma vez olha que a inflação IPCA é o maior indexador desse fundo. O que a imagem te mostra é que 51% da carteira é atrelada à inflação, com proteção contra a deflação, e outros 29%, quase 30% ali também são inflação, só que sem proteção contra a deflação. Isso quer dizer que a maior parte da carteira desse fundo, 51%, ela não vai sofrer se em algum momento a inflação do nosso país for negativa, como foi no segundo semestre de 2022. Já aquela outra parcela ali de 29% diz que se vier uma deflação, inflação negativa, os rendimentos vão sofrer esse ajuste negativo também. Em relação às taxas, olhando aqui nesse fundo também, a gente vê que 80% da carteira do fundo tem uma remuneração de IPCA mais 10,5% ao ano. E aí você precisa prestar atenção nisso também, porque se você faz uma comparação básica, você vê que, poxa, o Tesouro IPCA+, Tesouro Direto, que é o ativo de renda fixa mais seguro que a gente tem no país, ele tem uma remuneração ali em torno de IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, assim, em alguns raros momentos. E aqui você chega e me vê um ativo pagando IPCA mais 10,5. Isso não é do nada, né? Ainda se falar que a gente tem isenção de imposto de renda aqui nessa taxa e lá no Tesouro Direto não tem. Isso vem porque a gente está falando de ativos mais arriscados. A gente está falando de um ativo de renda variável, que é um fundo imobiliário, e a gente está falando de ativos dentro desse fundo imobiliário que são mais arrojados. Um exemplo aqui dentro do próprio Habit 11 é o CRI Maraú Mar Residence, um empreendimento imobiliário que acontece lá na cidade de Aracaju e que está começando suas obras e suas vendas agora. Então veja, é diferente de um ativo que já está todo construído e já está todo vendido. Aqui existe um risco na construção, existe o risco de vendas e isso tudo faz com que a taxa do fundo suba por si só. E aí, olhando para o resultado desse fundo, a gente vê que nos últimos 12 meses ele teve uma queda ali superior a 15% no valor da cota, e quando a gente considera o reinvestimento dos dividendos, a gente vê essa queda de 2,8% nos últimos 12 meses. Em se falando da distribuição dos dividendos dos últimos 12 meses também, a gente vê exatamente o que a gente vem falando nesse vídeo aqui. Perceba que nessa imagem aqui, que tem as barras vermelhas mostrando o valor distribuído em dividendos pelo fundo e as barras cinzas mostrando qual foi o lucro realmente auferido pelo fundo. Você vai ver que vai ter horas que a barra vermelha ela fica até acima da barra cinza, mostrando que a distribuição de dividendos foi maior do que o resultado que o fundo obteve. Isso só é possível porque o fundo faz aquelas reservas financeiras que a gente falou no começo do vídeo. Então, para segurar um pagamento constante de dividendos ali, ele usa essa reserva, suplementa o pagamento de dividendos e o cotista fica mais tranquilo, com menos volatilidade nesse pagamento. E aí o que vai acontecer é que uma parte dessa reserva vai virar dividendos agora em janeiro e o fundo teve um aumento de 27% na distribuição de dividendos agora em janeiro em comparação com dezembro. E isso você consegue ver aqui nessa imagem que está na tela também. O dividendo de dezembro supera os últimos 4 meses de dividendos do fundo. E por que esse fundo entra na estratégia S-Rank? Atualmente ele está com uma mediana de dividend yield mensal de 1,17% e ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,90, mostrando um desconto de 10% ali na sua cota. E aí eu sei que vão ter muitos de vocês que vão pensar assim, pô Felipe, mas esse fundo imobiliário é muito arriscado, tem muito ativo arrojado lá dentro, porque são CRIs e podem ficar inadimplentes e não sei o que e tal. E mais uma vez, são ativos que realmente têm risco. Agora, a gente precisa lembrar que quando a gente vai montar uma carteira de investimentos, a gente não vai investir em um fundo imobiliário só. Eu já falei aqui que a gente vai buscar investir em 15, é isso que eu faço na minha carteira pessoal, e eu não invisto somente em fundos imobiliários. Eu tenho ações, eu posso ter um pouco de renda fixa, eu posso ter um pouco de ativos internacionais e isso é a diversificação de uma carteira de investimento saudável para o médio e longo prazo para te fazer viver de dividendos. Entendendo esse conceito, eu preciso te falar de uma regra que a gente chama de regra dos 3%, que fala que nenhum dos ativos da tua carteira pode ter um peso maior do que 3% sobre o patrimônio total. Então, estou te falando aqui que eu tenho o Habit 11 na minha carteira, por exemplo, mas ele tem um peso menor do que 3% quando se compara o meu patrimônio como um todo.
Isso por si só faz com que o teu risco vá lá pro chão, porque mesmo que a cota venha a cair um pouco mais, por conta de um momento mais difícil de mercado, no teu patrimônio como um todo, isso não impacta tão diretamente. Então leva essa regra dos 3% para tua vida. E não esquece de me seguir lá no Instagram também. Todos os dias eu tô falando de investimentos para vocês, tem posts, eu respondo vocês lá no inbox, me manda mensagem que eu quero trocar ideia com vocês todos. E agora sim, vamos lá pro terceiro fundo. Eu não vou falar qual é o fundo ainda, vou deixar para falar no fim do vídeo, mas vou te falar todas as características, tenta adivinhar aqui qual é o fundo também. Bom, a gente tem aqui mais um fundo do tipo de papel focado em CRIs, mais uma vez, são ativos que pagam mais dividendos na média. E quando a gente vai olhar para a carteira desse fundo, a gente vê ali que 86% do patrimônio está alocado em CRIs, tem 6% mais ou menos em fundos imobiliários e o restante está em caixa. Dentro das cotas desse fundo imobiliário, a gente vê que 37% basicamente são cotas sênior e o restante está dividido entre cotas subordinadas e cotas únicas. Em resumo, isso aqui quer dizer que as cotas sêniors dos fundos, que são as mais conservadoras, as que têm mais lastro de segurança dentro dos CRIs, elas são minoria dentro da carteira do fundo. Isso mostra por si só que os CRIs do fundo eles são um pouco mais arrojados, tendem a trazer uma rentabilidade um pouco maior também. E aí os ativos que estão por trás das construções desses CRIs estão divididos entre setores corporativos, multipropriedades, de loteamentos, de incorporação, de shoppings e de alguns outros. O fundo tem ativos diversificados pra caramba no Brasil, com uma concentração um pouco maior ali em São Paulo e no Rio Grande do Sul, mas o restante está espalhado pelo Brasil. E em se falando de indexadores, a gente vê mais um fundo com a carteira majoritariamente alocada em IPCA mais 10,4% de remuneração, 82% da carteira dos CRIs está nessa remuneração. E a gente vê também, agora sim, 99% dos CRIs com proteção contra a deflação. Então, dentro dos fundos imobiliários como um todo, um fundo como esse aqui, ele acaba sofrendo muito menos no período de inflação negativa. E aí vamos olhar como é que está o resultado desse fundo nos últimos 12 meses. A gente vê a cota ali caindo um pouco mais de 14% e considerando o reinvestimento de dividendos, a gente vê essa queda reduzindo para menos 1,9%. Olhando para o histórico um pouco mais longo, a gente vê mais uma vez a importância do reinvestimento de dividendos para você que está construindo o seu patrimônio para viver de renda no futuro. Perceba como, puxando lá de 2020, quem comprou as cotas desse fundo e reinvestiu os dividendos ficou com a rentabilidade muito acima do CDI, do IFIX e até do Ibovespa. E aí, olhando a distribuição de dividendos dos últimos 12 meses desse fundo, a gente vê que realmente, ali em dezembro, a gente teve um salto muito maior na distribuição, significando um aumento de 61% nos seus dividendos, comparando novembro com dezembro. Por que que esse fundo entra na estratégia S-Rank? Porque ele está apresentando uma mediana de dividend yield de 1,25% por mês nos últimos 12 meses. E ele está com preço sobre valor patrimonial atual de 0,86%, 14% de desconto em cima da cota desse fundo. Isso faz com que ele esteja na nossa segunda posição da estratégia S-Rank e eu estou falando aqui do fundo Devant, recebíveis imobiliários, o DEVA 11. E aí, tem algum desses fundos imobiliários que já estejam na sua carteira? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de me seguir lá no Instagram para a gente interagir um pouco mais e eu conseguir te ajudar ainda mais diretamente. Te espero aqui no próximo vídeo